qual o nosso propósito na terra, o nosso ministério, por que fomos criados. Um dos mandamentos da palavra de Deus é: não farás para ti imagem de escultura, com semelhança em nada que tenha na terra, nem acima dela, nem abaixo dela. Mas Deus, quando Ele vai criar o homem, Ele faz uma imagem de escultura com a semelhança dele, parecido com Ele em imagem e em outros atributos. E Ele faz esse vaso de barro oco, mas com uma aparência, com uma forma, que nós temos forma. E Ele sopra dentro desse vaso de barro o sopro da vida, porque Ele não cria uma imagem para Ele adorar, mas cria uma imagem para o adorar. E nós, feitos imagem e semelhança de Deus, recebemos o sopro da vida e adoramos a Ele. É para isso que nascemos, para adorar através de nossas atitudes, nossas ações, nossos ministérios, de todas as formas possíveis que você tenha e tudo que você faça durante o dia, sempre nós temos que procurar um método de adorá-lo, porque é para isso que nós fomos moldados, imagem e semelhança dele. O texto de João, capítulo 10, eu vou ler só os versículos 12 e 13. Existe uma diferença grande nas versões aí, para os termos usados. Isso é muito importante, porque eu estava ontem lendo esse texto com Mateus, quando me veio essa palavra, porque eu nunca tinha lido essa versão. Então eu tive que voltar, depois que eu deixei Mateus dormindo, lá no original, para ver qual das duas versões estava mais próxima daquilo que Jesus realmente falou. E a versão provavelmente que vocês têm diz assim no versículo 10, ou no versículo 12: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Quem é que está assim? Levanta a mão aí. Quem é que está desse jeito aí? Pronto. Mas nas versões mais novas, já está dizendo assim, o empregado foge quando vê um lobo se aproximar e abandona as ovelhas, porque elas não pertencem a ele e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e as dispersa. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Quem é que está desse jeito aí na Bíblia? Eles já estão com as Bíblias mais novinhas aí, umas linguagens mais atual, não é? As duas traduções estão certas, mas se você for lá no original, Jesus em nenhum momento ele fala a palavra mercenário. Ele realmente usa uma palavra que é mistotos, que significa assalariado. E realmente eu passei a minha vida toda lendo a versão antiga aqui, e eu realmente acreditava que Jesus estava falando de mercenário. Mas Jesus não está falando de mercenário. Ele está falando de um funcionário assalariado. Isso muda um pouco, pelo menos para mim, a visão do texto. E aí sim, no 13, ele vai dizer: o assalariado foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Jesus, na verdade, falou: o assalariado foge porque se preocupa mais com ele e com a sua recompensa do que com as ovelhas. É o texto que Jesus fala. Então, o atributo mercenário que o tradutor dá nas versões antigas vem dessa característica que Jesus impôs a ele. Falou: olha, ele se importa mais com ele e com a recompensa dele, em vez de se importar com as ovelhas que ele deveria estar cuidando. Então, o tradutor usa o termo pejorativo mercenário. Pelo menos pejorativo para a gente na nossa língua, né? Porque quando nós falamos de mercenário, nós não entendemos alguém que é contratado para fazer um serviço, mas nós entendemos alguém que se preocupa só com o dinheiro desse serviço, né? Quando nós vemos um jogador que muda de time, de casaco, assim, nós falamos: esse jogador é mercenário. Quando vemos uma pessoa que recebeu para fazer uma função, mas logo largou, foi fazer outra porque recebia mais, ou porque abandonou por causa de mais dinheiro, ou chantageou alguém, nós falamos logo: essa pessoa é mercenária. Mas nesse texto, não se está falando de um funcionário qualquer. Está falando de um funcionário que foi contratado, que foi chamado para o serviço de cuidar de um rebanho. E esse rebanho que se fala não são de ovelhas quaisquer, mas está se falando das ovelhas do reino de Deus.
Note que esse mercenário não é o pastor, ou não é o lobo. Olha só que ele não é o lobo. A Bíblia fala claramente, olha, então o lobo ataca e dispersa o rebanho. Ele não é o lobo. Ele não é uma pessoa que está ali para causar contenda ou para arrebatar aquelas ovelhas para o inferno. Ele não é lobo. Ele também não é pastor, fala-se claramente no texto. Ele não é o pastor. Não se está falando do pastor. Se você ler os textos anteriores, você vai ver que também não é o diabo. Porque nos textos anteriores fala claramente que o diabo é o ladrão. No texto anterior a esse, no versículo 10, vai falar, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Então, se está falando aqui de outra classe, olha, ele não é o lobo, ele não é o pastor, ele não é o diabo, ele é alguém que está em um ministério, mas em vez de no ministério ele está fazendo por amor às ovelhas, por amor ao reino, ele está fazendo o ministério em benefício próprio. Às vezes nós temos a ideia de que essa pessoa é o lobo. Não, ele não está levando ninguém para o inferno. Às vezes as palavras que ele diz são palavras verdadeiras. Às vezes a forma que ele cuida das ovelhas é uma forma até verdadeira e certa. Ele está seguindo os padrões corretos, ele está fazendo de acordo com a Bíblia, de acordo com como o Senhor mandou. Mas existe algo no seu íntimo, no seu coração que está errado. No final das contas, o seu propósito maior, o seu apego maior não é com o seu Senhor ou com as ovelhas. O seu apego maior é com a sua recompensa e com sua própria vida. Por isso ele é mercenário. Por isso ele é um mercenário. Um servo pago, preocupado consigo mesmo. E o que é um ministério pago? A palavra de Deus diz que quando nós recebemos o nosso galardão aqui na terra, nós não podemos receber novamente esse galardão nos céus. Ou seja, alguém que está recebendo, assim, os louros das suas conquistas, ou a visibilidade das coisas que faz para Deus aqui na terra, ela provavelmente não receberá novamente o seu galardão no céu. E existe uma escolha a todo servo de Deus, de falar se quer receber isso aqui na terra ou nos céus. Hoje nós vemos muitas pessoas que estão estourados aí, ganhando muito dinheiro, muita popularidade, e nós temos que ter sempre o pé atrás. Não estou dizendo que essas pessoas são ruins, e nem que muitas delas não têm uma excelente intenção, mas dentro do coração de cada um, existe uma escolha e uma intenção que não pode ser percebido por quem está do lado de fora, mas não é invisível a Deus, que vê através da pele, através do coração e através do entendimento, e consegue perceber se aquilo que aquela pessoa está fazendo, ela está fazendo pelo reino, pelas ovelhas, ou por mérito próprio. Mas, como toda árvore, às vezes dá fruto, e pelo fruto você conhece a árvore, a palavra de Deus diz claramente que essas pessoas têm uma característica. Quando o lobo vem, elas não enfrentam o lobo, elas fogem. Porque o valor que elas dão maior não é pelas ovelhas, não é pelo seu ministério, não é pelo comando que Deus deu, não é pelo seu Senhor, mas elas estão em primeiro lugar. Então isso fica muito mais amplo, porque na verdade isso acontece com todo aquele que se coloca em primeiro lugar. Quando o lobo vier, quando a dificuldade vier, quando a provação vier, quando for colocado em prova, ele vai fugir do seu ministério, ele vai abandonar o seu ministério, ele não vai lutar pelo seu ministério, porque ele está mais preocupado em se preservar. Pensem um pouco nas características que levam alguém a fazer isso, a fugir e abandonar o rebanho quando o lobo aparece. Alguém talvez diga assim, é medo. Eu não acho que seja medo. Eu acho que ele pondera e fala, não vale o risco. Cuidar de rebanho na igreja, ou na Bíblia, cuidar de rebanho, eu estou falando agora de rebanho mesmo, de ovelhas, de vacas e tudo, não era coisa de servo, era coisa de filhos. Você já parou para perceber isso? O cara que tinha filhos, ele sempre colocava os filhos para cuidar dos rebanhos, porque existia um sentimento de posse dos filhos, e os filhos estariam mais dispostos a proteger aquele rebanho. Então você vê isso no caso de José, no caso de Davi, no caso do próprio Jesus, quando Deus manda aqui cuidar de nós, ele sempre vai mandar os filhos.
Davi é um caso muito interessante, porque Davi fala que veio um leão e ele se jogou contra o leão. Veio o urso e ele se jogou contra o urso. Então quem Jessé mandava cuidar das ovelhas, que cuidava das ovelhas como ninguém? Davi. Mesmo sendo talvez o filho que Jessé menos respeitava, ou que ele menos valorizava, existia um sentimento em Davi que dava valor às ovelhas. Ora, a vida das ovelhas era mais importante do que a vida de Davi? De forma alguma. Mas ele tinha um sentimento de que aquelas ovelhas eram do pai dele, da família dele. Existia um legado, existia um sentimento envolvido, existia amor ali. Amor pelo rebanho, pela obra, pelo aquilo que estava criando. Era um legado da sua família, era a sua herança. E ele estava disposto a se arriscar por isso. E quando Deus olha o coração de Davi, que estava disposto a se arriscar pelas pequenas ovelhas, ele fala, olha, se esse homem está tão disposto a se arriscar por essas ovelhas, o que é que ele não vai fazer trabalhando para mim? Se arriscando por vidas. E ele coloca Davi como rei. O homem rico, quando tinha muitos filhos, ele logo ficava rico. Olha o caso de Jacó. Jacó teve logo 12. Os filhos cuidavam de tudo. Cuidavam das compras, das vendas, da parte da agricultura dele, das terras. Cuidavam das vacas, das coisas todas, os filhos cuidavam. E com 12 filhos homens, ele prosperava mais ainda. Porque eram trabalhadores fiéis. E nem eram assalariados, mas eles estavam entendendo que eles estavam crescendo aquilo ali para a própria herança deles. Esse entendimento fazia com que eles trabalhassem com afinco. E as coisas de Jacó cresciam. Pelo menos até ser propósito de Deus que chegasse a fome na terra. Mas até lá, tudo crescia e prosperava. Porque o entendimento daqueles que trabalhavam não era entendimento de servos, era entendimento de filhos. Se alguém tem na obra de Deus o entendimento de filho, ele nunca vai ter uma atitude de fugir com alguma dificuldade. Porque ele entende que aquilo ali faz parte da herança dele. Que aquilo ali faz parte de uma coisa maior do que dinheiro, ou promoção, ou visibilidade. Aquilo ali faz parte de sua herança. Faz parte daquilo que o seu pai representa, da sua família celestial. E o amor que ele empenha nisso é diferente. Mas quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, o filho não tem entendimento disso. E ele vê o pai prosperando, e ele trabalhando junto com seu irmão, e no entendimento dele olha, eu trabalho tanto aqui para o meu pai, já estou nessa idade, meu pai ainda não me deu nada. Por que eu trabalho tanto e não recebo aquilo que é meu por direito? Então ele chega até o seu pai e fala, olha, eu quero aquilo que é meu por direito. Ele larga de lado a visão de filho, ele quer a visão daquela pessoa que está trabalhando com um propósito de ganhar alguma coisa. Ele fala, eu não quero trabalhar para o meu pai e não ganhar nada. Então ele pega a parte dele das coisas e sai, levando tudo aquilo que ele julgou merecer. E às vezes a gente julga merecer bastante, né? Você já percebeu que quando o filho trabalha com o pai, ele sempre é valorizado, né? Normalmente, a maioria são assim. Ganha um pouco mais do que ganharia se fosse uma pessoa de fora. Tem alguns pequenos privilégios, né? Então ele, pelo que ele trabalhou, ele achou, não, eu mereço metade disso aqui, pela parte dele. E aí pegou a sua herança e se mandou, sem olhar para trás. Porque no entendimento dele, ele estava levando aquilo que era dele por direito. Eu não quero entrar nessa parábola, porque é outro tema muito grande, e eu quero ser rápido hoje. Mas a visão do ministério como herança, como propósito, o desejo de agradar a Deus, tira do nosso coração a vontade de conseguir só as coisas para nós. De falar, poxa, eu estou fazendo isso por mim. Eu quando li esse texto ontem com Mateus, eu ainda brinquei com ele, eu falei assim, o papai vai para a empresa, cuida da empresa por dinheiro ou por amor? E ele falou, por dinheiro, né, pai? Eu falei, por dinheiro, filho. E de você, eu cuido por dinheiro ou por amor? Aí ele, é por amor, né, pai?
Eu falei, filho, é por amor. Se acontece algo terrível na empresa, a empresa cede, paciência. Mas pelo filho, aí nós não podemos fazer isso. Vamos até o fim. Há uma diferença. Mas como eu estou falando, eu olho para o coração daquele que está ali. E Jesus diz que está mais preocupado com ele e com o que ele vai receber do que com as ovelhas. E encontro alguns pecados no coração dele. E esses pecados são a raiz de quase todos os outros pecados. O orgulho e o egoísmo. Essas são duas coisas que... O orgulho e o egoísmo. Muitos pastores e estudiosos dizem que o orgulho é aquilo que mais nos assemelha ao diabo. A pessoa orgulhosa, cheia de si, que coloca ela na frente dos outros. A pessoa egoísta, que não pensa no que é do próximo, que não pensa em beneficiar o próximo. Ela trabalha em benefício próprio, mas durante o seu trabalho ela não fala, poxa, eu estou trabalhando, eu estou ganhando, mas o meu trabalho também tem que ser bom para o outro. Também tem que ajudar alguém. Poxa, é bom quando eu ganho, mas é bom quando eu ganho, o outro também ganha e todo mundo sai feliz do negócio. Nós trabalhamos lá na empresa vendendo móveis e nossa satisfação maior é quando nós vendemos um móvel, fazemos uma boa venda, temos um lucro e montamos a casa da pessoa, a pessoa fica feliz e acha que pagou um preço justo também e todo mundo sai feliz, olha que coisa boa. Mas há o mercenário que ele quer sugar e sugar e sugar. E isso mostra egoísmo. Ele não pode reconhecer o ministério, o crescimento do ministério como bênção. O crescimento dele é uma bênção, do ministério não. Eu acho interessante que antigamente era muito comum bandas. Nos anos 90, a gente via muitas bandas. O negócio agora é carreira solo. Porque o pessoal não quer crescer na banda. Ele quer crescer ele. Porque o crescimento do ministério é bom, mas crescimento bom mesmo é o crescimento pessoal para muitas pessoas. E nós não vemos mais imagens de igrejas sendo faladas, mas sim de pastores. Porque o que parece que cresce não é o nome da igreja, mas o nome do pastor. É ele que está em evidência nas redes. Como se o ministério fosse menor do que a pessoa. Os campos são muito grandes para alguém sozinho cear, lavrar. Não dá. Nós temos que olhar para o ministério, para o trabalho, para o reino, e não para o indivíduo. Porque a igreja não é feita por uma pessoa só. Apesar de estar em função de um só, Cristo Jesus. São muitos os trabalhadores. E Jesus nivela a todos por igual. Porque a própria palavra diz, um planta, outro rega e outro colhe. Mas nada disso adianta, porque só Deus pode dar o crescimento. Que poderosa essa palavra. Não adianta alguém achar que por si só pode se fazer um nome dentro do reino de Deus, porque os maiores do reino de Deus são aqueles que se consideraram menores e servos. E as coisas parecem que estão invertidas. Ora, se eu quero ser grande no reino de Deus, então sirva ao seu irmão. É assim que Jesus ensina, quando ele leva o pé dos seus discípulos. E eu me pergunto se muitos desses que hoje são grandiosos não falhariam neste momento. Ei, agora você tem que servir, lavar o pé do seu irmão. Não literalmente, mas fazer aquela coisa pequenininha que ninguém quer fazer. E muitos falariam, você sabe com quem você está falando? Eu tenho milhões de seguidores, eu tenho não sei o que lá, a minha igreja não sei o que. Só Deus pode dar o crescimento. Só Deus. Eu vi gente que se esforçou, trabalhou, planejou e deu tudo errado. Não por falta de inteligência, nem porque fez algo errado, mas o próprio Abraão, ou o próprio Salomão fala que tudo depende da sorte. E vi gente também que não se preparou tanto, não estudou, abriu alguma coisa ali ou tentou alguma coisa, ficou milionário. E deu super certo. Às vezes aparecem alguns clientes lá na loja cheio de dinheiro, a pessoa não sabe nada, não entende de nada, sabe Deus como é que está cheio de dinheiro, abriu um negócio lá, sabe Deus, ou se meteu em alguma coisa, deu certo e pronto. Mas às vezes
As pessoas se enchem de orgulho quando o que elas fazem dá certo, ou se entram em depressão quando o que elas fazem dá errado. E quando eu olho para essas coisas, para mim não faz nenhum sentido, porque as coisas dão certo, outras dão errado. E claro que o nosso esforço vale a pena, é importante, mas a verdade, meus irmãos, é que nós não podemos controlar nada disso. Nós não podemos controlar essas coisas. Então não faz sentido se culpar quando algo dá muito errado. E também não faz sentido se gloriar quando dá muito certo. Se tem que se gloriar em alguma coisa, se glorie no Senhor. Ele é a nossa força. Eu tenho total entendimento, a Alessandra também tem total entendimento que quem nos sustenta é o Senhor. Se algo dá certo, se algo acontece bem, é porque Ele permitiu, é porque Ele deu o crescimento. E não existe por que se vangloriar nisso. Como eu disse, nós fomos feitos vasos de barro e vasos ocos, sem nada dentro, oco. Você se acha bonito, se acha forte, acha que você tem muitas coisas, se acha inteligente. O sopro de Deus, que Deus te deu, é o que realmente vale. Quando o sopro sair de você, você é só uma casca. Ninguém aguenta conviver com você 3 dias, porque vai começar a feder. Quando o sopro de Deus sai da gente, nós não valemos mais nada. O que vale um corpo? Qual a diferença de um corpo de um rei e de um corpo de um mendigo? Nenhuma. Não servem para nada. Adubo. Uma recordação, uma lembrança. E os vasos vazios se enchem de quê? Deles mesmos. Olha, se eu sou vazio, como é que eu vou me encher de mim? Me explica. Deus nos faz vazios. E o homem passa a vida toda se enchendo de si próprio. É 0 vezes 0. Ou 0 mais 0, se você preferir. Dá 0. Não adianta. E corre, no outro dia, vazio. E conquista, e alcança, e no dia seguinte acorda vazio. Por isso Jesus fala, olha, só se beberes da água que eu der, você não terá mais sede. Porque o que nos enche é o sopro de Deus, o sangue de Deus e as palavras de Deus. O sopro que Ele nos deu a vida, o sangue que Ele nos restaurou a vida e as suas palavras que nos deram propósito enquanto estamos nessa vida. Nós entendemos que um corpo ele não tem por si só os atributos da vida. A gente viu atualmente aí uma discussão sobre a partir de qual idade o aborto deveria ser permitido. E eu fico imaginando a partir de qual idade aquele feto tem um sopro da vida de Deus. Deus deu a ele o sopro da vida. Eu acho que o entendimento básico é que nós não podemos tirar algo que não podemos dar de volta. Se você não tem o poder de dar, você não deveria ter o poder de tirar. E por isso mesmo a palavra de Deus diz que não devemos matar. Inclusive no original, não assassinareis. Não cometa assassinato. Ele não está falando de uma morte em defesa própria, ou de uma guerra, mas de um assassinato. Então, em que momento aquele feto recebe o sopro da vida de Deus? Eu imagino que desde o momento da concepção. Porque no momento que eles estão falando ali, já existem muitos atributos de quem está vivo. E se está vivo, não é apenas uma carcaça, a alma já existe ali. E o que vale mais ao nosso entendimento, a alma ou o corpo? A alma, o corpo vai ser destruído, a alma permanece. Ora, se a alma já está ali, o mais valioso do que é o corpo, para alguém que tem o entendimento da palavra de Deus, o aborto é um absurdo. E por si só já deveria ser o suficiente para que a gente nunca apoiasse ou votasse uma pessoa que é a favor disso.
Porque você não pode apoiar alguém que claramente apoia algo terrível, maligno, pecaminoso. O que importa realmente não é o vaso, porque somos feitos de imagem de Deus, mas vasos vazios, o que importa é o sopro. E depois o sangue que Jesus derramou por nós. Se não fosse pelo sangue, nós poderíamos viver essa vida toda como vasos vazios. E depois? E depois vem um sofrimento eterno. Eu nem sei o que é melhor nem ter existido talvez, do que depois você passar a vida toda no sofrimento eterno. Mas graças a Deus, porque o sangue dele nos preencheu, nos lavou, e agora nós não precisamos nos separar dele em momento algum. Mesmo quando esse vaso se quebrar, meus irmãos, a nossa alma se ligará novamente com ele, porque agora temos uma ligação de sangue, e essa ligação de sangue nos eleva da posição de servos para a posição de filhos, e para ser elevado para a posição de filhos, também precisamos da elevação do nosso entendimento, porque a própria palavra de Deus diz que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Se o seu entendimento não se transforma, você também não se transforma. E quando você entende que você é filho, você não pode olhar para o seu ministério como um servo olha, mas você precisa olhar para o seu ministério como um filho olha. Ou então você não está pronto para ser filho. O filho não olha como um servo pensando, o que eu vou ganhar com isso? O filho olha como, eu estou trabalhando pela minha herança. A nossa herança é eterna. Que outra herança é eterna? Eu já vi gente ganhando herança de milhões e o dinheiro acabando. Parece eterno, mas não era. Mas nós temos herança eterna. Que maravilha! E o que temos feito com o nosso ministério? Quando o lobo aparece. Agora cheios com sopro, cheios com sangue, nos enchemos também da palavra de Deus, que é a autora da nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sendo lendo na sua casa a Bíblia, ou ouvindo aqui a pregação, é importante que você se encha dela, para ter fé nos momentos de dificuldade. Eu lembro daquele pai, que tenta colocar Jesus numa situação difícil, quando fala, se tu podes, faça algo. E Jesus rebate a ele e fala, se posso, se tu crê. Porque já foi dito várias vezes pelo próprio Jesus, se credes, verá a glória de Deus. Nunca é sobre o que ele pode, é sempre sobre o que a gente crê. O que limita o poder, o que limita a ação, não é o poder de Deus, é a nossa crença, a nossa fé. Se você não crê, que você não tem fé que algo pode acontecer, aquilo não vai acontecer. A própria Bíblia diz sobre os discípulos, não fizeram mais, porque não tinham fé naquele lugar. Os discípulos vão no lugar, o povo não tem fé, eles não podiam fazer muita coisa. Agora vão em outro, o povo tem fé, e de repente os cegos veem, os surdos ouvem, o paralítico anda. Então nós perguntamos, por que não acontecem mais as coisas? Por que não aparecem mais os milagres? É porque Deus não pode mais? Não, não é sobre se Ele pode, é sobre se tu crê. Sempre foi assim. Sempre foi ligado ao nível da nossa fé. Porque o poder de Deus é infinito, imutável. Ele ainda está aí. Se encha das palavras, já que já foi cheio do sopro e do sangue de Deus. E agora, munido disso, tome o ministério que Deus te propôs. E realmente não importa qual é o ministério que Deus te propôs, ou quão pequeno ele é. Porque Davi era o menor da casa do seu pai. Gideão era o menor da casa do seu pai. Mas Deus tinha algo para eles. Jacó não era o primogênito. A Bíblia está cheia de escolhas improváveis. Escolhas que eu ou você não faríamos. Porque o meu entendimento, eu não posso supor que seja melhor do que o de Samuel, que viu os outros filhos de Jessé e ficou, é esse. Ah, então é esse. Ah, então é esse. Mas Deus disse não a todos eles. E escolheu o improvável. O pequenino. E sabe por quê?
Porque ele amava as ovelhas, porque ele amava o reino, porque ele amava o ministério, porque ele amava a obra, porque ele amava a igreja. É por isso que ele foi escolhido, o pequeno Davi. E Deus tira ele lá das malhadas, no meio do rebanho. E quando chega, fala: é este. Não estava no físico, não estava no entendimento, não estava nos direitos que ele tinha como filho mais novo, mas no seu coração. E o que falar então de Jesus? Sendo ele Deus, ele não teve problema em se despir de sua divindade e passar 33 anos revestido de fraqueza. É uma involução absurda. Eu estou falando daquele que tudo que existe veio através dele, sem ele nada do que existe existiria. Eu estou falando da própria vida, da própria luz. Eu estou falando daquele que sem ele o universo inteiro não existiria, não faz sentido a vida. Alguém ainda faz alguma... É como se nós nos tornássemos uma formiguinha para salvar o formigueiro. A distância entre Jesus e a gente é muito maior do que qualquer verme ou bactéria que habite debaixo de uma pedra. E ele não vê problema em se despir de tudo isso e andar aqui entre nós para cuidar do rebanho do Pai. Ele foi posto abaixo dos servos, mesmo sendo filho. Porque os anjos, naquele momento, estavam em uma posição de mais poder do que ele. Ele estava sujeito a doenças. Pensa numa coisa incômoda que Deus não tinha. Unha encravada, coceira, sono, fome, sede. Coisas que irritam. Deus não precisava passar por nada disso. O peso que as pernas têm que carregar para um lado e para o outro. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ainda em João 10, ele mesmo vai dizer: a minha vida é minha, eu a dou quando quero e a tomo de volta se eu quiser. Ele não teve problema. Agora, por que você acha que Jesus fez tudo isso? Se ele estivesse olhando para mérito próprio, ele já tinha sido o autor de todo o universo. João começa esse livro dizendo que ele era o Verbo, e foi através do Verbo que tudo se fez. Olha lá em Gênesis: haja luz, haja o Verbo. Através dele tudo veio. O que Jesus poderia ganhar? O que ele poderia ter? Ou como alguém pagaria a Jesus para fazer qualquer coisa? Meus irmãos, não dá para subornar Jesus. Não dá para conquistá-lo com alguma proposta. E o diabo ainda foi burro de tentar. Se prostrado me adorar, te darei isso, aquilo. Não faz nem sentido. Mas cego pela raiva, pela inveja, ele tenta. E Jesus faz tudo isso por amor. Amor ao Pai e amor por nós. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, é dito: e por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Jamais existirá um nome de maior poder: Cristo Jesus. Porque ele fez sem esperar nada em troca. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A verdade é essa. Não tem outro motivo.
e nem preciso de outro propósito, porque eu amo, porque Ele me amou primeiro. Por que Ele me amou primeiro? Que é a pergunta que eu não tenho resposta. Essa é a pergunta absurda. É muito fácil responder porque eu amo. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Agora, por que Ele te amou primeiro? Quem sabe? Quem sabe porque Ele se preocupou comigo? Quem sabe porque Ele me deu importância, tão pequeno, pecador? Porque Ele se importaria? Ele é rei, Ele é Deus, Ele é o Senhor do universo. Porque Ele oraria para um de nós? E alguém ainda pergunta, por que tu o amas? Porque Ele me amou primeiro. Eu nem sei porquê, mas eu sei que agora o nome dele está acima de todos os nomes. Ame o seu ministério. Não importa se é pequeno. Ame o seu ministério. Não trabalhe para o seu ministério como você trabalha na empresa que você trabalha. Você precisa colocar um nível a mais nisso. Porque não é sobre o dinheiro. Não é sobre a conquista ou sobre a aparência. Não é sobre ser reconhecido. Não que eu esteja falando que essas coisas são ruins. Tudo isso é bom, contanto que venha de Deus. Mas ame o seu ministério. Porque esta é tua parte no reino do teu Pai. É por isso que será lembrado na Nova Jerusalém. E se não for fiel no pouco, Deus não te colocará sobre o muito. Lembra-te do servo que recebeu 1 talento e enterrou. E Jesus diz que no final ele foi lançado no lugar onde há choro e ranger de dentes. Eu acho que você sabe que lugar é esse que há choro e ranger de dentes. A Bíblia não diz que ele foi um pecador, não disse que ele foi um assassino, não disse que ele foi uma pessoa que vivia em círculos errados, só diz que ele enterrou o talento. Nós não podemos enterrar nosso talento. E quando o lobo vem, e quando a dificuldade vem, e quando falam, você está perdendo o seu tempo aí, você deveria estar em outro lugar tentando fazer outra coisa, e você está perdendo o seu tempo, viu? Isso aí não vai dar certo não. Meus irmãos, quem tem o poder de fazer algo dar certo ou errado é Deus. Que poder você tem de dizer que algo vai dar certo ou vai dar errado? Que poder é esse que você tem? É só você perguntar isso para a pessoa. Quem é você para conseguir dizer o que vai dar certo e o que vai dar errado? Se alguém faz algo porque Deus mandou, os 300 de Geão iam lutar contra um exército de milhares, você ia dizer que ia dar certo ou ia dar errado? Porque eu ia dizer que ia dar errado. Eu ia falar logo, gente, é esparro, viu? Não vai dar certo não. Davi ia lutar contra Golias. Quem é você para dizer se vai dar certo ou se vai dar errado? Porque se perguntassem para mim, eu ia olhar para Davi, ia olhar para Golias e falar, pela fé, que esse negócio não vai dar certo não. Graças a Deus, meus irmãos, como Deus é bom. Que Deus valoriza mais a honestidade do que a pessoa que é cara de pau. Porque quando ele pergunta para o profeta, pode desses ossos surgir vida? O profeta não é cara de pau o suficiente para falar, sim, Senhor, eu creio. Ele fala, Senhor, tu sabes. Porque ele mesmo estava meio lá, meio cá. E o pai que perguntou se Jesus podia, Jesus falou, se posso não, se tu crê. Ele também foi humilde o suficiente para falar, Senhor, eu creio, ajuda-me com minha incredulidade. Ou seja, ele estava crendo na força do pensamento, porque por dentro ele não cria. Mas ele fala, olha, eu não creio, mas eu sei que eu tenho que crer, porque eu conheço a palavra. Então, Senhor, se eu tenho que crer, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. E Deus pôde transformar, pôde agir, porque apesar do entendimento dele ainda não estar completo, ele foi além do seu entendimento e disse, sim, eu creio, sim, eu creio, sim, é possível, sim, vai dar certo. Como pode alguém chegar e dizer que não vai dar certo, se Deus é conosco? Como pode algo dar errado, se Deus está com a gente? Como pode algo não funcionar, se foi Deus que mandou fazer?
Oh, glória. Esse é o entendimento de quem os lobos querem, né? É o entendimento, abandona, corre, sai de perto. Esse é o lobo. Ele quer entrar para destruir, para arrebatar. Então ele uiva alto, com força. Ele se coloca numa posição mais elevada para parecer maior, para fazer com que aquela pessoa que está vigiando as ovelhas tenha algum medo ou receio e fale: eu não vou me machucar por isso, eu não vou sangrar por isso. E saia e fuja e deixe aquilo que Deus colocou em sua mão desprotegido. Homens que estão tão preocupados com outras coisas que saem e deixam sua casa desprotegida e não sabem o que seus filhos estão vendo ou o que sua mulher está fazendo. As ovelhas que Deus colocou em sua mão. E ele foge, porque tem outras coisas em sua cabeça. O crente tem que ter foco, porque o inimigo não para de rodear. Nós precisamos ter foco o tempo todo. Eu estou na época de Mateus que eu fico o tempo todo assistindo com eles os negócios no YouTube. Não aguento mais, mas tem que ficar o tempo todo, porque é tanta porcaria que tem nesse negócio. É uma vigilância eterna. E sai bloqueando tudo quando não está em casa, porque Deus sabe quanta coisa que não presta. Nós temos que ter foco no nosso ministério, naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu queria que eles se colocassem de pé. Jesus, ele estava disposto a dar a vida pelas ovelhas. Às vezes o nome cristão, pequeno Cristo, ele é muito mais do que a gente merecia, é ou não é? Como é que a gente pode ser comparado com Cristo? É impossível. A gente quer refletir a Ele, como Ele refletia ao Pai. Alguém pergunta a Ele: mostre-me o Pai. Ele fala: você ainda pergunta do Pai? Eu estou aqui contigo o tempo todo. Quem me vê, vê o Pai. Que coisa maravilhosa se eu tivesse a coragem, o poder, a ousadia de falar: quem me vê, vê a Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Mas é uma missão muito difícil, meus irmãos. Mas nós temos que seguir para o alvo, que é parecer mais e mais com Cristo Jesus. E ele disse: eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele está dizendo para você: você tem que ser aquele que está disposto a dar sua vida pelo seu ministério. Você tem que estar disposto a dar sua vida pela igreja. Porque eu não sei que tempos virão no futuro. E talvez cheguem aqueles tempos em que nós fomos perseguidos. E nós temos que estar dispostos a nos entregar. O rebanho agora lá fora está sendo abocanhado por lobos. E muitas vezes nós estamos escondidos nas nossas casas, nos nossos carros, nas nossas igrejas, enquanto o rebanho tem sido abocanhado. Vamos colocar no nosso lugar de mais do que servos, de filhos. É a tua herança que está indo por água abaixo. É aqueles que Deus separou para você mostrar que estão sendo abocanhados. É aquilo que era a tua função que está desandando. Muitas vezes são os teus filhos que estão esfriando. E a própria palavra de Deus diz que se na hora da provação se mostrar covarde, aí é que você não terá força mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, ó Deus, eu te agradeço, Deus, porque nós podemos ser completamente sinceros, Pai, contigo. E não poderia ser de outra forma, porque tu já conheces o nosso coração. Então não preciso, Pai, fingir perfeição aqui neste lugar, Pai. Ó Deus, mas eu posso dizer, Pai, sobre a nossa vontade, Pai. Eu posso usar as frases daquele Pai como a minha: eu creio, ajuda-me em minha incredulidade. Eu sei que podemos fazer, eu sei que temos o necessário para fazer, eu sei que estamos em posição de fazer, ajuda-nos a fazer, porque a verdade, Senhor,
É que nós precisamos que Tu esteja em nossas frentes durante o dia, como coluna de nuvem dando sombra, em nossa frente durante a noite, como coluna de fogo ensinando o caminho. A verdade é que precisamos de Ti em todo o tempo. A verdade é que se Tu desviar os olhos de nós, nós ficaríamos desesperados sem saber o que fazer. Mesmo assim, Senhor, Tu nos escolheste. Nós somos a escolha improvável. Os anjos quiseram este trabalho de levar a Tua palavra, mas Tu nos escolheu. Senhor, nós podemos ser sinceros e dizer, não entendemos por que nos escolheu, mas já que nos escolheste, Pai, termina a obra em nossa vida, em nome de Jesus, amém.